integrar a nossa vivência do dia. Normalmente a gente começa com um slide, né, com o PowerPoint, hoje a gente resolveu colocar no final. Isso é uma sintetização, né? Não é uma verdade, não é uma afirmação, mas é muito mais um convite para mover o pensamento, né? Então a gente pegou o título que a Heloísa deu, né? Amor, Trabalho e Dinheiro, e em equilíbrio, como a Lu trouxe, né? Esse é um título que se manifestou ali no nosso grupo a partir do trabalho que a gente foi fazendo. E o que a gente quer trazer, assim, né? Que na nossa vida material tudo é símbolo. Mesmo na vida concreta, material, a gente é cheio de simbologia. E todos os símbolos possuem sentido e significado. E o dinheiro, qual é o sentido, qual é o significado, como a gente olha para o dinheiro enquanto símbolo na nossa vida mesmo, assim, não na sociedade só, mas na nossa vida. Dinheiro é símbolo do quê? Dinheiro e vida estão intimamente associados. Não é possível pensar em desenvolvimento humano sem dinheiro, né? Nesse plano, o dinheiro se apresenta como uma condição para o pleno desenvolvimento da vida humana. Daí a gente trouxe aqui uma das frases mais geniais sobre dinheiro, né? Que é a do Bert Hellinger, que dinheiro é o leite materno da vida adulta. Dinheiro é uma energia que está a serviço da nossa nutrição na vida adulta. Quando a gente é pequeno, os pais cuidam, os adultos cuidam. E quando a gente é grande, o dinheiro vai oportunizar o cuidado, o pleno cuidado, né? O cuidado mais amplo. Cuidado no sentido de desfrutar da vida também. E no caso dos adultos, então, quando chega essa questão do dinheiro, a gente ganha dinheiro trabalhando, né? O adulto trabalha e por isso ganha dinheiro. E o trabalho, ele requer uma saída para o mundo. Ele precisa que a gente se desloque da nossa casa, das nossas relações mais íntimas para relações com outras pessoas. Com pessoas que a gente não conhece, com pessoas que a gente não escolhe, né? E aí aquilo que a gente falava hoje no início da manhã, e no caso das mulheres, né? Como que as nossas ancestrais ganhavam dinheiro? Quantas puderam trabalhar? E as que trabalharam, puderam cuidar do dinheiro que recebiam, né? Não é raro a gente ouvir que a mulher entregava todo o dinheiro para o marido, né? Claro, para sustento, para prover a casa, mas o dinheiro entrava e saía da mão da mulher, né? E aí, voltando mais atrás no nosso tempo e na nossa história de gênero, se as nossas ancestrais foram negociadas e tuteladas por homens, como que a gente imagina a relação delas com o dinheiro? Na medida em que se passava do pai para o marido, como que essa relação com o dinheiro é possível de ser imaginada? O que vem na nossa mente, né, em termos de possibilidade para essas mulheres da onde a gente vem? Até aqui tudo bem? Então, a verdade, isso é uma verdade, né? É que nossas ancestrais mulheres, elas entraram em um mundo de trabalho masculino que foi feito pelos homens para os homens, né? Foi os homens que fizeram esse modelo de mercado de trabalho e eles fizeram para eles não fizeram pensando nas mulheres, eles fizeram pensando neles. E até hoje a gente replica esse modelo, por isso que naquele momento lá da nossa conversa aqui, eu disse, né, de que tem a mente masculina, não é só o homem que tem. Tem muitas mulheres com uma mentalidade masculina também, né? Então, foi no mercado de trabalho que o conflito entre homens e mulheres se amplificou e tomou a proporção que hoje a gente vive. Então, se foi no mercado de trabalho que o conflito se acirrou e se amplificou, também pode ser no mercado de trabalho que a cura e a conciliação aconteçam. A cura e a conciliação também podem acontecer pelo mercado de trabalho, né?
E aí precisamos urgente de um acordo entre homens e mulheres. Precisamos aprender sobre respeito, conexão e divisão de responsabilidades em relação ao cuidado com a vida e com o mundo, né? Tem uma questão que normalmente eu falo, que é assim, bom, se os homens construíram esse mundo e esse modelo, e a gente, num primeiro momento, a gente foi e disse, eu vou mostrar para vocês como a gente sabe fazer. Depois, num segundo momento, a gente foi e disse assim, agora eu vou mostrar que eu faço melhor que vocês, né? Mas em que momento a gente vai parar para pensar se isso que eles inventaram e criaram faz sentido para nós? Se é assim que a gente quer, se é dessa forma que a gente quer, se não tem uma outra forma de fazer, né? Então, aí, quando a gente trouxer esse jeito que vai fazer sentido para nós, a gente vai estar convidando eles também a dividir a responsabilidade. Que é, hoje, por exemplo, tem toda uma discussão em relação ao cuidado da casa, né? Se dois moram na mesma casa, por que só um tem que fazer uma coisa da casa? Então, se dois estão no mundo trabalhando e se dois têm responsabilidades, por que fazer só de um jeito? Então, esse modelo de acordo precisa... Só que nós precisamos ser propositivas nisso. Nós precisamos nos encontrar como mulher e aí ser propositiva. Nós não podemos esperar que os homens façam isso por nós, né? Somos nós que precisamos fazer isso. Nós precisamos encontrar o nosso jeito, nós precisamos encontrar o que faz sentido para nós, para daí poder propor, né? Então, a força ela não vem do ataque, a força vem do posicionamento. Ela não quer dizer que eu sou forte se eu ataco. A minha força vem da capacidade de poder me posicionar naquilo que a gente estava conversando antes. A gente não é melhor e nem pior. Cada uma de nós não é melhor e nem pior. A gente é a gente. E como que a gente se posiciona sendo a gente? Então, considerando que a força não vem do ataque e sim vem do posicionamento, como cada uma de nós explicaria o que é ser uma mulher no mercado de trabalho hoje, por exemplo? Como que é ser uma mulher e estar no mercado de trabalho, enfrentar o mercado de trabalho, né? E como a gente poderia se posicionar em relação às nossas necessidades no campo profissional? Quais são as nossas necessidades? O que nós precisamos para desenvolver o nosso trabalho? Qual é o tipo de trabalho que a gente quer desenvolver e quais as necessidades para desenvolver isso? Quais são as condições que a gente precisa para poder oferecer isso? E aí, será que a nossa alma está acoplada com o nosso corpo quando a gente está indo trabalhar? Será que a gente está fazendo o que a nossa alma quer? Será que a gente está oferecendo o nosso propósito de alma por meio do nosso trabalho? São questões que num primeiro momento são importantes da gente se encontrar para depois poder se posicionar. Enquanto a gente não encontra, isso é só algumas perguntas, né? Mas enquanto a gente não se encontra, a gente segue atacando os homens. E aí fica fácil para nós e não movimenta nada, né? A gente continua atacando os homens e não nos posicionamos em relação às nossas necessidades. E aí, nesse sentido, o que a gente tem colocado como prioridade em relação aos nossos trabalhos, né? A gente troca trabalho por dinheiro, a gente troca trabalho por reconhecimento, a gente troca trabalho por satisfação, a gente troca trabalho por equilíbrio, a gente busca um lugar de maturidade no nosso trabalho. Como que a gente está gestando a nossa vida profissional e oferecendo o trabalho que a gente realiza? E aí, naquele trabalho da ascensão do dinheiro, o autor ele fala que o dinheiro, desde a gênese dele, tem a ver com confiança inscrita. O dinheiro está ligado à confiança. Em algum momento, quando começou o mercado especulativo e começou a se ganhar dinheiro com a dívida das pessoas, a confiança ficou questionada. Mas ainda assim, a palavra que mais ancora a existência do dinheiro é a confiança, né? E vale o que a gente está disposto a trocar por ele. Então, o que a gente está disposto a trocar por dinheiro?
que a gente está disposto a oferecer e receber para ter o dinheiro, né? Para mover essa energia na nossa vida. E aí a experiência permitida é o oposto da experiência sofrida. Então eu posso escolher sentir o que eu tenho que sentir, permitir acontecer o que precisa acontecer para que eu deixe de sofrer. E aí aqui nesse gráfico, nessa pizza, tem os quadrantes ali de como trabalhar e alinhado com o nosso propósito de vida, onde o primeiro tá trocado ali, tá? O primeiro é sonhar, depois planejar, depois realizar e depois celebrar. Na verdade está trocado para mim, porque para a Lu e para a Vê não estavam trocados. Aí vem a capacidade de se localizar. Mas eu primeiro preciso sonhar para depois planejar, para depois realizar e depois celebrar. Se eu não celebro, a minha realização não tem sentido. E aí, quando eu não enxergo aquilo que eu vejo, e quando eu não expresso aquilo que eu penso, e quando eu não faço aquilo que eu faço, eu não consigo reconhecer o que eu fiz. E aí a gente impede a experiência, e aí a gente sofre. Faz sentido? E aqui é uma ideia trazida de um sociólogo, né, que ele fala das conversas como mecanismo de evolução. Ele trabalha propondo que as nossas conversas sejam cada vez mais encorajadas para que a gente possa trocar perspectiva e visão sobre o mundo e sair de um mecanismo de sair de um conhecimento para ir para o próximo, né? Ele fala que as conversas humanas, independente do assunto, elas oportunizam uma troca de perspectivas e visões sobre o mundo. Então elas são um mecanismo básico de expansão da consciência. Por meio da conversa, da linguagem, a gente pode expandir a nossa consciência. E aí quando a gente se oportuniza conversar, a gente pode ir de um nível histórico até o próximo conhecimento. E com isso a gente pode abrir espaço para o conhecimento que a gente ainda não conhece, né? Tem uma frase meio clichê, mas a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, para que a gente possa alcançar mais um passo do que a gente não sabe, a gente precisa abrir esse espaço conversando. É na conversa que o que a gente não sabe chega. E quando o que a gente não sabe chega, uma outra coisa que a gente ainda não sabe também vai se apresentar, né? Nunca vai terminar isso, né? Então, para que a gente possa conversar, a gente precisa aprender a criar uma cultura de vulnerabilidade, onde a gente possa se permitir desenvolver a nossa coragem de nos expor as nossas questões e ideias, mesmo sem saber se a gente vai ser aceita, ou se a gente conhece o resultado. Eu só posso falar aquilo que eu sei. Não, eu posso falar aquilo que está me passando. E ficar tranquila para o outro reagir como ele quiser. Isso tem a ver com uma cultura de vulnerabilidade, onde a palavra pode servir para a nossa evolução. Mas a gente ainda tem um modelo de conversa onde se trata de concordar, discordar, ou de argumentar, ou de ter a razão. E assim a gente fica no mesmo lugar, né? A gente não expande. Então, para a gente poder ter a conversa expandindo, a gente precisa criar essa cultura de vulnerabilidade. E aí, se a gente pensa no trabalho, em que momento essa conversa pode acontecer, né? Quando a gente está no mundo corporativo ou entre grupos mesmo, né? A gente sempre tem uma tendência a querer dar uma resposta, não conseguimos conviver muito bem só com as perguntas. E a cultura de vulnerabilidade precisa das perguntas para poder se expandir, né? E aí trata-se de aprender a falar com as pessoas, ao invés de falar das pessoas. E aqui tem um desafio gigante aonde a gente vai, a nossa tendência é falar das pessoas. E quando a pessoa que a gente está falando chega, a gente não consegue falar para essa pessoa. Então, como que a gente vai criar uma cultura de vulnerabilidade nesse contexto?
talvez um primeiro passo seja a possibilidade de dar e receber feedback, né? De começar a se abrir para essa prática do dar e receber feedback, né? Para que a gente possa expandir uma cultura de vulnerabilidade. E aí, para que a conexão aconteça primeiro conosco, para que a gente possa se permitir estar vulnerável, e depois com as nossas colegas de gênero, com as mulheres, né, que a gente se relaciona, ou mesmo as mulheres que a gente não se relaciona, e depois com os homens, a gente precisa se permitir ser vista e nos sentirmos merecedoras de amor e conexão. Como eu me sinto quando eu me permito me mostrar? Quando eu me mostro, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, eu acho que eu estou desajustada, eu acho que eu sou inadequada. Como eu me sinto quando eu me exponho, quando eu me mostro? E aí é uma proposta e um convite, né? Se for para a gente lutar por alguma coisa, que seja por aquilo que a gente é, né? Humanas. Nossa humanidade pode ser um motivo de luta, embora a palavra luta seja péssima, não se trata de lutar. E aí, trazendo o tema das finanças e do dinheiro, né? As finanças, assim como o amor em relacionamento, se trata de correr riscos e retornos. De novo, a cultura da vulnerabilidade. A cultura da vulnerabilidade tanto é para as finanças, para o empreendedorismo, quanto é para os relacionamentos, né? E aí a grande questão é se a gente está ou se sente segura para correr risco. Como que a gente se organiza para correr os riscos que a gente pode correr. E aí então, tudo que é vivo procura ampliar os seus limites, isso é da natureza humana, da natureza animal, da natureza vegetal, né? Sempre os limites vão ser ampliados. E como eu falei no início, essa nossa reflexão não se trata de afirmar uma verdade, se trata de abrir um espaço e um convite para novas revelações, né? Para revelações frutos da nossa experiência com esse tema, um conhecimento que possa ser vivo. Não se trata da gente pegar um livro, dizer isso e isso é tal coisa, porque tal coisa, porque tal coisa. Se trata da gente pegar um livro, experimentar isso e construir um conhecimento vivo a partir disso. E aí com isso a gente pode ir para uma revelação, né, nossa sobre o tema, sobre as nossas experiências. E sim, né, a gente acredita que a gente pode colocar o nosso dinheiro em conexão com o nosso propósito de vida. Aliás, a gente deve colocar o nosso dinheiro em conexão com o nosso propósito de vida. E sim, né, podemos ganhar dinheiro em uma vibração de amor e de liberdade. A gente pode ser livre e amar e ganhar dinheiro. E o amor aqui não tem a ver só com relacionamento de homem e mulher, né, afetivo, conjugal. Não é esse a orientação. A orientação é do amor como uma entrega cultural, né? O amor, a aceitação, a empatia, o respeito pelo outro, a capacidade de perceber que o outro não é melhor e nem pior, né? Que o outro é o outro, assim como nós não somos nem melhores nem piores. Poder olhar para as coisas com bons olhos, né? E mover essa energia do dinheiro a partir dessa mudança cultural mesmo, né? Só que para isso a gente precisa poder falar sobre dinheiro, né? Precisa poder falar sobre o nosso trabalho, precisa poder falar sobre tudo isso. Isso não é ser ingênua ou inocente ou sonhadora, né? Isso é uma ação política. Né? Isso é uma ação política conectada com uma política que nos interessa. Qual é a política que nos interessa? Qual é a ação política que a gente pode fazer? Sempre as mudanças foram acontecendo silenciosamente. Né? A gente pode, quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai expandir a nossa consciência e mais a gente sai de um conhecimento estabelecido e cria o próximo conhecimento. Né? Então,
com isso, assim, a gente encerra essa apresentação, né? E pergunto para vocês, isso faz sentido para vocês?